E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o traçado de retas paralelas. Então, inicialmente, o que são retas paralelas? Então, o conceito diz que um par de retas paralelas é o lugar geométrico dos pontos de um plano que são equidistantes a uma reta R. A distância entre as retas é sempre a mesma, pois não existe ângulo entre elas. Então, o que acontece aqui? As retas paralelas, elas nunca se encontram. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar essas duas retas aqui, ó, de cara a gente já sabe que elas não são retas paralelas. Por quê? Porque se a gente fizer o prolongamento dessas retas, então eu vou pegar essa aqui, vou prolongar essa reta aqui, e vou prolongar essa reta aqui, ó. Elas são retas que em algum momento, em algum lugar, elas vão se encontrar e vão formar um vértice. Então aqui no encontro das duas forma um vértice. Então nesse caso aqui, ó, esse par de retas, a gente chama elas de retas concorrentes. Já esse caso aqui, ó, essas duas retas, elas são paralelas. O que acontece aqui? Ó? Eu posso prolongar elas até o infinito aqui, ó. Então eu vou prolongar só um pouquinho aqui, ó, só para vocês verem. A distância entre essas retas, ó, a distância vai ser sempre a mesma. E não vai existir um ângulo, não vai existir um vértice entre essas duas retas. Elas nunca vão se encontrar. Então, o que acontece aqui? Ó? Tem um jeito bem simples de traçar retas paralelas, que é utilizando a régua paralela, certo? Então eu posso pegar aqui, ó, a régua paralela e fazer o traçado de uma reta horizontal. Se eu baixar um pouquinho, qualquer lugar que eu traçar outra reta, ela vai ser paralela com a primeira. Só que isso só funciona quando a gente está traçando linhas horizontais. Se eu tiver que traçar uma reta paralela a partir de uma reta inclinada, eu quero fazer uma reta aqui, fazer uma reta aqui, quero fazer uma reta paralela com essa, já não vai funcionar colocar a régua paralela aqui, porque ela vai estar inclinada em relação à inicial. Então tem alguns métodos que a gente pode utilizar aqui. Se não tiver distância definida, ó, fica bem fácil. É só alinhar aqui, ó, alinhar um dos lados do esquadro, agora pode ser qualquer lado, né, diferente da perpendicular. Alinhar um dos lados do esquadro, ó, e apoiar o outro esquadro em qualquer um dos lados. Pode ser tanto desse lado aqui, como poderia ser desse lado aqui, certo? Se eu apoiar desse lado aqui, ó, no momento que eu movimentar o esquadro para baixo ou para cima, eu vou estar fazendo o traçado de uma reta paralela. Então ela vai ficar ali paralela à primeira. Agora, se tiver distância, aí é diferente. Aí tem alguns métodos que a gente pode utilizar. O principal deles, que eu acredito que seja o mais simples, é fazer a medição aqui então. Então eu vou pegar uma reta aqui, inicial, eu quero fazer uma reta paralela a essa a 10 milímetros de distância. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o escalímetro, nesse caso aqui eu estou usando o próprio esquadro, que tem gradação, e vou fazer uma marquinha aqui. Ó. Então a 10 milímetros de distância eu fiz uma pequena marquinha ali embaixo. Aí agora eu vou fazer o mesmo processo do traçado aqui então, que eu fiz anteriormente. Alinha um dos lados do esquadro com a reta inicial aqui, então deixa ele bem alinhadinho aqui, e depois apoia o segundo esquadro em qualquer um dos lados, pode ser tanto do lado de 90 graus quanto do lado da hipotenusa. Aí eu vou deslizar ele aqui, ó, até fazer com que esse lado então passe pelo ponto. No momento que ele passou pelo ponto, eu fixo esse esquadro aqui e faço então o traçado da reta paralela. Eu
poderia fazer também a mesma coisa com o compasso. Então, ó, esse segundo método com o compasso, eu vou fazer essa primeira reta aqui. E tenho que trazer uma paralela distante 10 milímetros dessa reta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir com o compasso 10 milímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma retinha auxiliar aqui embaixo, tá? Vou fazer uma retinha auxiliar e vou marcar os 10 milímetros de distância aqui. Então, vou marcar aqui o 0 e o 10. Aí, ó, eu vou pegar o compasso. Pegar o compasso e vou tomar a distância que eu acabei de medir. Então, ponta seca aqui e vou tomar a distância que eu acabei de medir. Então, agora aqui o compasso está com abertura de 10 milímetros, né? O compasso com abertura de 10 milímetros. Posso marcar qualquer ponto em cima da reta aqui. Digamos o pontinho P ali. E vou fazer um arco aqui, ó. Então, vou pegar nesse ponto P e vou fazer um arco para cá. Certo? Está ali feito o arquinho. Agora, eu vou usar o mesmo procedimento que eu usei antes. Vou pegar um dos lados, qualquer um dos esquadros, vou pegar um dos lados dele. Vou deixar ele perfeitamente alinhado aqui com a reta. Vou pegar o segundo esquadro. Vou apoiar ele no lado de baixo ou na lateral. E vou fazer o deslizamento do esquadro até fazer com que esse lado passe pelo arco que eu acabei de construir. No momento que ele passou pelo arco, a gente pode simplesmente fazer o traçado então da reta. O que acontece aqui? Nesse método, esse segundo método aqui, ó, ele acaba sendo um pouco mais trabalhoso, porque nesse daqui era só medir direto. Então eu acredito que esse aqui seja mais fácil de utilizar. Ainda tem outro método aqui, ó, que é quando a gente temos uma reta e a reta paralela ela tem que passar por um ponto P que está fora da reta. Ela tem que passar por esse ponto aqui. Tem dois métodos também para fazer isso. O primeiro método é fazendo com o compasso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o compasso, qualquer abertura, vou tirar aqui. Então, vou pegar o compasso com qualquer abertura, a partir do ponto P, eu vou fazer um arco que corta, então, a reta e vai um pouquinho mais para cima, tá? Esse corte aqui eu vou chamar de ponto A. Agora, com a mesma abertura do compasso, eu vou trocar e vou colocar a ponta seca no ponto A. Colocar a ponta seca do compasso aqui no ponto A. E vou fazer um arco que passa pelo P, que eu acabei de fazer, e que passa pela reta também. Então, ó, esse arco, esse cruzamento aqui, eu vou chamar ele de ponto B, conforme está no livro, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar a mesma distância, eu vou tomar a distância do ponto B até o ponto P. Então, eu vou copiar essa distância aqui com o compasso, vou pegar então do ponto B até o ponto P, vou pegar essa distância aqui e vou levar essa distância lá para o ponto A. Ó. Então, vou pegar essa distância que estava aqui do ponto B ao ponto P e vou levar ela lá para o ponto A. Ponta seca no ponto A, eu faço então o cruzamento. Faço o cruzamento ali então, ó. Cruzou a reta. A reta não, cruzou o primeiro arco que a gente fez, um ponto chamado ponto C. Aí, ó, é só ligar o ponto P com o ponto C, só ligar o ponto C com o ponto P, que a gente tem então o traçado de uma reta paralela, duas retas paralelas com o compasso.
eu acredito que seja muito mais fácil fazer isso com o esquadro. Da mesma maneira que a gente fez antes, então tem uma reta inicial e um ponto P por onde tem que passar a reta paralela. Como que a gente faz isso com o esquadro? Bastante simples. Eu alinho um dos lados do esquadro perfeitamente com a reta, apoio o outro esquadro em qualquer um dos lados que sobraram do primeiro aqui. Então, eu vou apoiar na lateral aqui, ó. Apoiar na lateral. Aí, ó, é só deslizar o esquadro até fazer com que esse lado aqui passe pelo ponto P. Passando pelo ponto P, é só fazer então o traçado da reta paralela. Bem mais simples do que o processo com o compasso. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.